Sabe quando a casa parece respirar junto com a gente? Eu passei o dia inteiro sentindo o meu sobrado, na Vila Mariana, em São Paulo, vibrar com cheiros e memórias. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate ainda fumegando, travessa de brigadeiros, enrolados na manteiga, panos de prato com bordinha de crochê que minha mãe fez quando eu me casei. Era o meu aniversário de 60 anos. 60. Redondo. Quis fazer bonito. Preparei a mesa com a toalha rendada que guardo para ocasiões especiais. Lustrei a cristaleira. Separei a louça do enxoval. Fiz lista de convidados e marcadores de lugar escritos à mão. Capricho de professora aposentada, que ainda ama a letra. Bonita. Escrevi Elias para o meu filho. Lugar na cabeceira ao meu lado. Lia, a minha nora. A moça de sorriso pronto. E stories prontos também. Joãozinho e Bia, os netos. Ruth e Carlos, minha irmã e meu cunhado. A mesa dava 8 lugares. E confesso, deixei 2 pratinhos extras. Como quem deixa espaço para a vida, caso alguém aparecesse de surpresa. Acendi as velas perfumadas às 6 em ponto. Às 6h15, tirei o frango assado do forno e reguei de novo com manteiga e ervas. Às 6h30, ajeitei as flores amarelas no vaso, porque amarelo sempre me traz esperança. Às 7, nada. Às 7h10, abri o WhatsApp para ver se alguém tinha mandado. Tô chegando. Só mensagens antigas, figurinhas e piadas de bom dia. Às 7h20 liguei para o Elias. Caixa postal. Liguei para a Ruth. Chamou, caiu. Pensei, deve ter trânsito, chuva. Olhei pela janela. Céu limpo. Aquele vento bom de final de tarde paulistana. Às 7h40, já sem coragem de mexer nos talheres, abri o Instagram, quase como quem procura companhia. E foi ali que uma imagem me atravessou como faca. A Lia com vestido branco soltinho e chapéu de palha, abraçada no meu filho. Atrás, mar azul de cartão postal. Legenda: vivendo o melhor da vida com a família. Cruzeiro pela costa brasileira. Partiu férias! No carrossel, Joãozinho jogando biribol na piscina do navio. A Bia lambuzada de sorvete. Minha irmã Ruth. E o Carlos brindando com taças de espumante. Todos marcados. Todos rindo. Todos sem mim. Postado há 45 minutos. Enquanto a minha mesa respirava sozinha e o meu bolo de cenoura começava a suar açúcar. Senti uma coisa estranha no peito. Não era bem dor. Era um estalo. Como gelo rachando dentro de copo. Abaixei o celular e vi minha própria casa com olhos de visitante. As velas já encurtando, a fumaça perfumada se confundindo com cheiro de frango. Os marcadores de lugar tão caprichados. Aqueles 8 lugares eram, de repente, 8 ausências gritando. O som que restava era do relógio da sala. Tic-tac, que naquela noite não contava o tempo. Contava humilhação. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está me ouvindo agora, se inscreve no canal para não perder o resto dessa história. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está. Eu quero saber até onde a minha voz chega. Talvez ela alcance alguém que esteja passando por algo parecido. Respirei fundo. Voltei ao Instagram como quem volta para entender melhor o que já está doendo. Nos stories, a Lia narrava tudo em tom de novela. Gente, olha esse pôr do sol em alto mar. Família reunida, coração quentinho. Em um dos vídeos, ouvi a Ruth dizer, a saúde! E uma mão, a do meu filho, erguer a taça. Eu queria escrever, e eu. Mas o teclado pesou. A contraluz do celular refletiu meus olhos, marejados. Pensei em responder com elegância. Afinal, sempre fui a diplomática da família. A que liga no aniversário de todo mundo. A que lembra dos remédios da Ruth. A que pega os netos no colégio quando a Lia precisa
resolver coisas. Mas não escrevi nada. Guardei as mãos nos bolsos do avental, como quem guarda as palavras certo de que elas ainda vão ser úteis. Às 8 em ponto, a notificação. Mensagem de Elias. Abri antes de respirar. Mãe, esqueci de falar que a Lia ganhou um cruzeiro. De última hora. A gente embarcou ontem. Parabéns, te amo. Esqueci de falar. Cruzeiro. Última hora. Parabéns, te amo. 4 frases que, juntas, me deixaram menor do que a chama de uma vela já no final. Desliguei o forno, cobri o frango, enrolei os brigadeiros no filme plástico e guardei o bolo. Apaguei as velas. A sala ficou com aquele vazio que não é silêncio. É oco. Subi devagar, o corrimão gelado sob a mão. Sentei na cama e fiquei olhando o teto, tentando dar nome ao que eu sentia. Não era só tristeza, não era só abandono. Tinha uma palavra antiga ali. Apagamento. Como se alguém, aos poucos, fosse passando borracha nos contornos da minha presença. E eu, boba, ajudando a segurar o papel. A noite foi longa. A cabeça virou um filme de recortes. E cada cena mostrava um pedaço de mim ficando de fora. O aniversário de 4 anos do Joãozinho, quando eu cheguei com o presente. E a Lia disse no portão: "Ah, 10, Helena. A gente adiantou porque choveu. Previsão para amanhã." Mas o som das crianças explodia lá dentro. E mais tarde, vi as fotos no status da família. O primeiro dia de escola da Bia, quando a Lia me mandou mensagem: "Vamos mais cedo hoje por causa do trânsito." E eu fui às 7h15, boba, para abraçar a neta. A professora me disse que eles tinham entrado às 8h30. E o Natal passado, quando que o meu filho escreveu no grupo que ia ser algo íntimo, só nós 4, e um vizinho me mostrou dias depois a festa que o prédio inteiro ouviu, com música ao vivo e mesa farta. Diziam que era desencontro. Eu quis acreditar. Porque quando a gente ama, a gente dá desculpa. E porque reconhecer o óbvio dói mais do que engolir explicações mal dadas. Quando o céu começou a clarear, o cheiro de café me trouxe de volta para o corpo. Fui até a cozinha, apertei o coador, deixei a água quente cair devagar sobre o pó, como quem faz oração. O cheiro bom subiu. Peguei o celular quase por hábito. Ao abrir o WhatsApp, uma bolinha verde no topo. Status de Lia. Ela brindava com a legenda: "Família em primeiro lugar." Eu sorri sem humor. Família em primeiro lugar, desde que eu não fizesse parte da fila. Foi nesse momento que prestei atenção nas miudezas que, juntas, viram desenho. Como a Lia sempre preferia que os netos me chamassem de Dona Helena, e não de vó. É que fica fofo vó depois quando eles forem maiorzinhos. Como ela me interrompia nas conversas com as crianças. "Deixa a Bia contar pro pai, Dona Helena." Como se eu fosse concorrência. Como o Elias, meu menino doce, passou de telefonemas de meia hora às quintas para áudios apressados de "Tô numa reunião, te ligo depois", que nunca vinham. Eu não virei invisível de repente. Fui sendo feita invisível. Modo avião ativado em mim. Naquela manhã decidi que ia cozinhar o que sobrou. Para mim. Aquecei o frango, levei o bolo de cenoura para a mesa, cortei uma fatia generosa, comi de café da manhã, mergulhando no chocolate. O doce bateu e junto veio um tipo novo de coragem. A coragem da mulher que cansou de se explicar. "Eu não vou desaparecer de mim", falei em voz alta. A cozinha devolveu um eco tímido, e eu ri. O riso de quem, se não rir, chora. No final da tarde, a campainha tocou. Não era encomenda. Eu não tinha comprado nada. Não era vizinha. As vizinhas mandam áudio antes. Apertei o interfone e perguntei quem era. A voz do outro lado me pegou pela raiz do estômago. Uma voz de homem, tensa, firme e trêmula, ao mesmo tempo. "Dona Helena?" "Sim."
Eu preciso falar com a senhora. É sobre a Lia. O nome dela soou como um objeto pontudo caindo no chão, de azulejo. Eu nunca tinha visto aquela voz, se é que voz se vê. Desci. Abri a porta com a corrente colocada. Um homem de uns 40 e poucos, camisa social amarrotada, olheiras de quem não dorme direito. Carregava uma pasta marrom, dessas com elástico, apertada demais contra o peito, como se fosse um escudo. Quem é o senhor? Meu nome é Davi. Desculpa vir assim. Ele engoliu seco. Eu acho que o meu filho mora com a sua nora. Eu senti o chão fazer um movimento discreto, como se a casa se ajeitasse para ouvir melhor. Mantive a corrente na porta e o olhar nos olhos dele. Tinha verdade ali? Tinha medo, com certeza. E tinha urgência. O seu filho? Sim. Ele respirou fundo. O nome dele é Tomás, 7 anos. Ele tem uma cicatriz aqui no queixo. Caiu da bike aos 4. A cicatriz. O Joãozinho, meu Joãozinho, tem mesmo um risquinho no queixo. A lembrança veio com o cheiro do hospital, quando a Lia me avisou. Depois, como sempre. Porque não queria te preocupar. O mundo ficou pequenininho, cabendo entre a corrente da porta e o rosto daquele homem. Eu devia fechar. Eu devia chamar alguém. Em vez disso, pedi. Suba. A gente conversa na sala. Ele entrou como quem entra numa igreja, pisando devagar. O cheiro de bolo ainda morava no ar. Ofereci café. Ele negou com a mão e sentou na ponta do sofá, coluna reta. Abriu a pasta. Papéis alinhados, fotos, um envelope pardo com carimbo de laboratório. A palavra DNA estampada ali me furou a pele como picada fria. Eu e a Lia... Ele começou. E depois corrigiu como quem tropeça no próprio passado. Eu e a mulher que hoje se apresenta como Lia ficamos juntos por 2 anos. Moramos juntos. Ela engravidou. Quando eu falei em casamento, ela sumiu. Sem bilhete, sem aviso. Desapareceu. Eu procurei, registrei boletim, contratei gente para achar. Nada. Até que 3 meses atrás, eu vi uma foto. Ele me mostrou o celular. A Lia e o Elias na porta do colégio do Joãozinho. E o menino... Meu Deus. Crianças são parecidas, sim. Repetem sobrancelhas e sorrisos do mundo. Mas não era isso. Era o jeito do olhar. O mesmo que eu vi agora, em adulto, nos olhos do Davi sentado no meu sofá. Eu segui de longe. Algumas vezes. Só para ter certeza. Consegui um fio de cabelo do menino numa barbearia. Ele apontou o envelope. Eu fiz o exame. Chegou ontem. Eu olhei para o envelope como quem olha para uma porta trancada. Por trás dela, ou estava o alívio de uma paranoia desfeita, ou o início de um terremoto que eu não saberia medir. O Davi continuou. Dona Helena, eu não quero arrancar ninguém. De ninguém. Eu não quero destruir a vida do seu filho. Eu só quero a verdade. E proteger o meu menino, se for o caso. E, com todo respeito, proteger a senhora também. Porque eu reconheço um padrão. Ela isolou a senhora, não isolou? A pergunta pousou na sala como um pássaro que já conhece o caminho do ninho. Eu fechei os olhos um segundo. Vi a mesa posta, vazia, as mensagens não respondidas, os horários trocados, os stories com família, as legendas de amor onde eu não cabia. Abri os olhos, inspirando fundo. Eu não sei que nome ela usava com você. As minhas palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Aqui, ela é Lia. Ele assentiu com um cansaço antigo, como quem já foi enganado por nomes suficientes. Já foi Mariana. Já foi Manu. Eu procurei mais que devia. Encontrei registros, outras histórias, coisas que a senhora precisa ver com calma. Mas antes, o exame. O envelope pardo pousou sobre a mesa de centro como um desafio. Minhas mãos tremeram.
O café que eu não ofereci a mim parecia fazer falta agora. Eu pensei no Elias, no meu menino doce, que um dia foi meu companheiro de feira de domingo, que inventava músicas rimando mamão com irmão, que me ligava quando queimava o arroz. Pensei no Joãozinho correndo no parque, na Bia de trancinhas no som do vó que me era negado como se fosse um luxo. Pensei em todas as vezes em que eu acreditei em desencontro, só para não encarar que alguém estava me empurrando para fora da minha própria família. Se a senhora quiser, a gente abre junto. A voz de Davi foi um corrimão no meio da escada. Eu assenti. Peguei o envelope. O papel raspou nos meus dedos. Rasguei devagar, como quem tenta pressa e respeito ao mesmo tempo. Puxei o laudo. Li. Li de novo. As letras eram frias. Mais frias do que uma noite de julho. Probabilidade de paternidade. 99,7%. Uma parte de mim queria desmaiar. Outra parte apenas sentou mais ereta, como quem recebe uma notícia que já desconfiava sem ter coragem de nomear. O Joãozinho, meu Joãozinho, não era filho do Elias. E, no entanto, era. Porque o amor é teimoso e alfabético. Escreve filho, onde a biologia às vezes se atrasa. Mas eu sabia que aquela folha mudaria tudo. Não porque o amor desistiria, e sim porque a mentira que costurou nossa família precisava finalmente ser descosturada ponto por ponto. Eu levantei os olhos do papel. O Davi me olhava com uma mistura de pena e esperança. Eu não quero brigar, dona Helena. Quero fazer certo. Pelo menino, pelo seu filho, pela Bia e pela senhora. Mas a gente precisa ser rápido. Eles voltam do cruzeiro depois de amanhã. E a sua nora percebe quando a gente começa a fazer perguntas. Ela sempre percebe. Eu pensei na Lia Mariana Manu, na habilidade que ela tem de guiar conversas, de remarcar encontros, de trocar horários, de tudo parecer casual e no final ser cálculo. Lembrei do status família em primeiro lugar e senti algo parecido com ironia queimar na ponta da língua. A gente vai precisar de provas que o Elias possa encostar. Falei, escutando a professora em mim organizar tarefas. E de uma mesa com lugares marcados. Mas dessa vez quem decide o cardápio sou eu. O Davi respirou aliviado, como quem encontra terreno firme depois de muita lama. Eu tenho mais coisas para te mostrar. Ele puxou fotos antigas, cópias de registros, datas, nomes diferentes, assinaturas que se pareciam e se desmentiam. Não é só a gente. Tem um padrão. Eu olhei o relógio. O tic-tac da sala voltou a parecer tempo. De verdade. Peguei o celular. Escrevi para o meu filho. Filho, domingo almoço aqui em casa, tá? Quero vocês todos. Preciso conversar. Enviei. 3 pontinhos apareceram na tela. Sumiram. Apareceram de novo. A resposta veio rápida. Claro, mãe. Que horas? Eu sorri sozinha. Uma coisa mansa escorrendo por dentro. A mansa coragem, de quem, enfim, parou de pedir licença. 12:00. Digitei. Capricho no frango. Traz as crianças. Guardei o laudo na pasta. Olhei para o Davi. Se ela tentar mudar horário, eu vou saber. Disse. Ele assentiu. Ficamos em silêncio por um instante como 2 conspiradores de um plano que não busca vingança, e sim restituir nomes e lugares. Eu não queria tirar o Joãozinho de ninguém. Queria devolver a verdade para a mesa. Para que, quando a gente brindasse de novo, a família, ninguém ficasse de fora da foto. A campainha tocou de novo. O entregador de gás que eu nem lembrava de ter chamado. A vida generosa continuava oferecendo ocasiões prosaicas entre terremotos. Agradeci ao Davi, que se levantou com cuidado, e disse que ele podia voltar no dia seguinte para alinharmos tudo. Ele prometeu.
No batente antes de partir, parou. Dona Helena, eu sei que a senhora se sente sozinha, mas com licença não está. Fechei a porta e encostei a testa na madeira. Sozinha não. Pela primeira vez em muito tempo, essa frase não me pareceu consolo vazio. Me pareceu começo. No domingo, ao meio-dia, minha mesa ia estar posta de novo. Mas antes disso, eu precisava dormir, descansar os olhos e afiar a voz. Porque existe uma diferença entre gritar dor e falar verdade. E a verdade, quando é dita na hora certa, não precisa gritar. No domingo, o sol nasceu preguiçoso em São Paulo. Céu meio nublado, aquele friozinho de final de agosto que pede café quente e cheiro de alho refogado. Levantei cedo, antes mesmo do relógio tocar. Acordei com o coração acelerado, como se fosse dia de prova, daqueles que a gente passa a semana inteira estudando. Mas a prova agora não era de matemática nem de história. Era de verdade. Preparei a cozinha como quem arma um palco. Panelas brilhando, temperos à mão. O frango assado, dessa vez recheado com farofa de linguiça, já estava marinado desde a véspera. Cortei couve bem fininha, lavei o arroz até a água sair clara, coloquei o feijão para ferver devagar na panela de barro. E, para a sobremesa, resolvi repetir o bolo de cenoura. Mas esse teria outro destino. Não mais a solidão de velas apagadas, mas uma mesa de revelações. No centro da mesa, os lugares marcados. Escrevi com calma. Elias, Lia, Joãozinho, Bia. E no meu lugar escrevi apenas mãe. Um detalhe pequeno, mas que queimava forte. Lembrei de todas as vezes em que a Lia corrigiu as crianças quando me chamavam de vó. Fala, Dona Helena, é mais educado. Hoje não. Hoje na mesa eu era mãe. E vó, mesmo que arrancassem o título da boca das crianças. Às 11h30, a campainha tocou. Era o Davi, de novo, pontual, a pasta firme debaixo do braço. Sentou-se comigo. Revisamos o plano em silêncio. Ele me mostrou mais documentos. Certidões, fotos antigas, uma assinatura repetida com sobrenomes diferentes. A tal Lia já tinha sido Mariana, em Goiás, Manu, no Paraná, Magda, em Santa Catarina. Sempre histórias parecidas. Casamento rápido, afastamento da família do marido, divórcio com pensão. Dona Helena, ele disse baixo, o seu filho não é o primeiro, mas pode ser o último se a gente agir agora. Olhei para a pasta, para as provas, para a folha com o resultado de DNA. Eu sabia que aquilo poderia explodir minha família como dinamite, mas também sabia que o silêncio já estava matando aos poucos. Respirei fundo, passei um batom discreto, ajeitei os cabelos, às 12 em ponto. A campainha de novo. Meu filho, com o sorriso cansado de quem ainda tenta agradar a todos, carregando uma garrafa de vinho barato. Atrás dele, a Lia, impecável como sempre. Vestido florido, maquiagem suave, postura de capa de revista. As crianças correram na frente. Vó! Joãozinho gritou, antes de perceber o olhar da mãe e corrigir. Digo, Dona Helena, aquilo me cortou como faca. Mas abracei o menino com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil. Beijei a Bia, que segurava uma boneca de pano e me deu um abraço rápido, meio tímido. A casa tá cheirosa, mãe. Elias sorriu, beijando minha testa. Feijão na panela? Saudades desse tempero. É, filho. Feijão e conversa. Hoje a gente vai comer dos dois. Ele riu sem perceber o peso das minhas palavras. Já ali assim, percebeu. Seus olhos percorreram a sala como se buscassem armadilhas. Quando viu o Davi sentado discretamente na poltrona, sua expressão congelou por um segundo. Rápida, voltou ao sorriso educado. Boa tarde.
Não sabia que teríamos visita. Pois é, respondi firme. Hoje é almoço de família. E, pelo visto, a família é maior do que eu imaginava. O silêncio que caiu na sala foi quase palpável. Meu filho olhou de um para o outro confuso. As crianças correram para brincar no quintal, sem entender nada. E nós, adultos, ficamos diante de uma mesa que não era mais só de domingo. Era de julgamento. Servia comida para que as mãos tivessem o que fazer e o clima não virasse grito. Coloquei arroz, feijão, farofa, pedaços de frango nos pratos. O cheiro de alho e cebola ocupava a sala, mas ninguém comentava. Elias tentou puxar assunto sobre o trabalho, mas Lia o cortou com um olhar rápido. Sabia que a qualquer momento o que estava escondido viria à tona. Terminei de servir, sentei e encarei todos. Vamos ser diretos, falei. O que eu tenho aqui não é fácil, mas precisa ser dito. Elias, você sempre confiou demais em mim. Hoje confie mais uma vez. Coloquei a pasta sobre a mesa. A mão do Davi tremeu ao empurrar o envelope de DNA para a frente. O som do papel contra a toalha soou alto. Elias franziu a testa. Olhou para mim, depois para Lia. O que é isso? A verdade, respondi. Algo que deveria ter sido dito anos atrás. Lia tentou rir. Aquela risada ensaiada que já vi muitas vezes. Ai, dona Helena, a senhora anda vendo novela demais. DNA? É sério isso? Sério, Lia. Muito sério. Minha voz saiu firme, sem tremer. Esse exame mostra que o Joãozinho não é filho. Do Elias a frase caiu como um trovão. Elias arregalou os olhos, corou, depois empalideceu. O que você está dizendo, mãe? Claro que o Joãozinho é meu filho. Eu estava lá no hospital. Ele engasgou. Ele é meu filho, Davi falou, a primeira vez com voz firme. Eu e a Lia moramos juntos antes dela conhecer você. Ela estava grávida quando me deixou. Eu procurei por anos, até encontrar. Elias levantou-se de supetão, derrubando aquele guardanapo no chão. Olhou para a cara a esposa buscando negação, um desmentido, qualquer coisa. Lia, diz alguma coisa? Ela respirou fundo, endireitou os ombros e disse o que qualquer mentirosa treinada diria. Eles estão inventando. É perseguição. Esse homem está obcecado, Elias. Olha só o teatro. Mas o papel estava ali. A prova fria e clínica. Elias pegou o exame com mãos trêmulas. Leu 1, 2, 3 vezes. Seu rosto foi se desfazendo como vela ao vento. 99,7%, murmurou. Não pode ser. As crianças riam no quintal, brincando com bolhas de sabão. O som da inocência entrava pela janela, em contraste cruel com o peso da sala. Eu segurei a mão do meu filho. Ele parecia menino outra vez, perdido, precisando de colo. Filho, eu sei que dói. Eu sei. Mas a mentira sempre dói mais do que a verdade. Ele olhou para mim, olhos marejados. E você sabia, mãe? Eu desconfiava, porque todas as vezes que eu era deixada de fora, era como se alguém quisesse me afastar da chance de perceber as contas que não fechavam. Eu não tinha prova. Agora temos. O silêncio voltou, mas não era mais vazio. Era silêncio de respiração presa, de quem sabe que o próximo minuto vai decidir destinos. Lia apertava o garfo como arma, sem encarar ninguém. Davi respirava fundo, lutando para não explodir. Elias tremia. Eu apenas observava, com o coração pesado, mas firme. Eu não vou gritar, falei. Não vou xingar, mas vou exigir respeito. Você, Lia, construiu uma vida sobre mentira. Mentira para o meu filho, para os meus netos, para mim. Isso acabou hoje. Elias cobriu o rosto com as mãos. Lia, enfim, soltou o garfo.
A batalha tinha começado, e o campo era a minha mesa de domingo. A sala estava em silêncio. O único som vinha do quintal. Risadas de Joãozinho e Bia correndo atrás das bolhas de sabão que eu tinha deixado prontas mais cedo, tentando criar uma tarde leve. Ironia. Enquanto eles brincavam no ar, a vida deles mudava dentro daquela sala. Elias ainda estava sentado, mãos no rosto, tentando juntar os cacos de uma vida inteira. Davi mantinha os olhos fixos na mesa, segurando a raiva com uma disciplina quase militar. E Lia. Ah, Lia. Ela respirava fundo, olhos apertados como quem busca uma saída de incêndio. Só que dessa vez não havia porta por onde escapar. Elias. Ela começou, voz melosa, tentando recuperar o controle. Você sabe que sempre foi você. Eu te escolhi. Eu construí a nossa família. Meu filho levantou a cabeça devagar, olhos vermelhos, úmidos, mas firmes. Você construiu, em cima de mentira. Mentiu sobre o pai do meu filho. Mentiu sobre viagens, datas, desculpas. Mentiu sobre a minha mãe, afastando-a de nós. Tudo para manter esse teatro. Lia abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão, cortando. Chega! A palavra ecoou como martelo. Ela engoliu em seco. O Joãozinho é meu filho, Elias. Eu criei, eu cuidei. Eu estava ao lado em todas as noites de febre, em cada consulta, em cada queda de bicicleta. O que importa se o sangue não é seu? Meu filho respirou fundo, olhando para o quintal. Importa a verdade. E importa o modo como você escondeu tudo de propósito. Não foi um deslize, Lia. Foi um plano. Ela tentou segurar a mão dele. Mas ele puxou, como quem tira a mão do fogo. Eu não sou objeto, Lia. Não sou um degrau para você subir, nem uma moldura para você posar. Eu sou um homem que acreditou no amor. E você... Você fez de mim um idiota. O choro veio pesado, e eu estendi a mão. Mas ele não quis consolo. Levantou, andou de um lado a outro da sala como um leão enjaulado. Eu quero um tempo, disse firme. Preciso pensar. Preciso proteger os meus filhos. Lia, pela primeira vez, pareceu perder o script. As mãos tremiam. A voz saiu sem força. Elias. Não faz isso comigo. Ele a encarou com olhos de ferro. Não é com você que eu estou fazendo. É por mim. Pela minha mãe, pelos meus filhos. Nesse momento, Davi respirou fundo e falou. Elias, eu não quero arrancar o Joãozinho de você. Ele é o pai que o menino conhece. Mas eu não vou permitir que ele cresça dentro de uma mentira. Eu quero estar presente. Quero que ele saiba quem eu sou. Que ele tenha acesso à verdade. Elias olhou para ele, o rosto ainda cheio de dor, mas com uma centelha de reconhecimento. Você não tem culpa. Quem errou foi ela. Mas a gente vai ter que resolver isso da forma certa. Sem briga, sem escândalo. Pelo menino. Eu senti um nó se desfazendo dentro de mim. Pela primeira vez em anos, vi meu filho falando como homem inteiro. Não como marionete. Peguei minha xícara de café, dei um gole e disse. Então, façamos um pacto aqui. A mentira termina hoje. Eu não vou mais aceitar ser apagada. Elias, você não vai mais aceitar ser manipulado. Davi, você vai estar presente como deve. E Lia, você vai ter que encarar as consequências. O silêncio que veio depois foi pesado, mas, dessa vez, não era vazio. Era o silêncio de quem sabe que o jogo virou. 6 meses depois, era um domingo de sol. O quintal estava cheio de vida. Joãozinho jogava bola com o Davi, rindo alto, sem peso. Bia ajudava a colocar flores na mesa, orgulhosa de se sentir parte. Elias, mais magro, mas com olhos serenos, acendia a churrasqueira com meu cunhado Carlos. E eu? Eu observava tudo,
sentada na varanda com o coração cheio de algo que há tempos não sentia. Pertencimento. A Lia. Ela saiu da vida do meu filho, 2 meses depois daquele almoço. Tentou resistência, ameaças, até chantagem. Mas não havia mais espaço para a manipulação. Elias pediu o divórcio. Joãozinho, agora sabendo da verdade, ganhou não 1, mas 2 pais que o amam. A transição foi difícil, mas o menino sorri de novo. E Bia, mais calma, voltou a me chamar de vó, sem medo. No grupo da família voltei a ser lembrada. Minhas fotos agora aparecem nos álbuns. Não porque eu precise de provas para existir, mas porque finalmente todos reconheceram que eu nunca deixei de estar aqui. Sabe o bolo de cenoura? Hoje ele está no centro da mesa, rodeado de risos e talheres, batendo. E cada pedaço tem gosto de vitória. Eu aprendi aos 60 anos que a maior dor não é ser esquecida, é ser apagada de propósito. Mas também aprendi que a gente pode pegar de volta a caneta da própria história. Eu não sou um rodapé em álbum de família. Eu sou parte do título. E se você me acompanhou até aqui, eu quero te pedir: se inscreve no canal e comenta de onde você está me ouvindo agora. Quero saber de onde minha voz chega. Porque, às vezes, é essa troca que nos mostra que ninguém está sozinho. Eu sou Helena. Mãe, vó, mulher. E essa foi a minha história.